Continuação do livro As Crianças Índigo. Respeite a sua criança como o seu mais precioso tesouro, por Robert P. Ocker. Quando eu dava aula sobre resolução de conflitos para as crianças de um infantário numa escola de Wisconsin, fiz a seguinte pergunta: meninos e meninas, na vossa opinião, o que é a violência? Uma formosa menina com estrelas brilhando nos olhos respondeu: isto é fácil, são belas flores de cor violeta. Eu sinto o seu aroma todos os dias e elas fazem-me muito feliz. A minha alma inundou-se de amor e paz. A sua energia irradiava sabedoria e fortaleza. Eu respondi: continua a cheirar as tuas flores, pequena. Tu já conheces o significado da paz. Pergunto-me se gostarias de falar para este grupo sobre o amor. Podemos fazê-lo juntos como amigos. A menina sorriu e tomou-me pela mão. Ela era uma dádiva. As novas crianças índigo, que eu gosto de chamar os pequenos, vieram dar um novo entendimento à humanidade. Elas são uma oferta para os seus pais, para o planeta e para o universo. Quando honramos os pequenos como sendo uma dádiva, podemos ver a divina sabedoria que eles oferecem para ajudar a elevar a vibração do planeta Terra. O passo mais importante para entender e comunicar com as crianças é mudar a nossa forma de pensar sobre eles, mudando seu paradigma e honrando aos pequenos como dádivas, em lugar de pensar que são um problema. Você abrirá as portas do entendimento, compreenderá a sabedoria que elas trazem e aprenderá a conhecer-se a si próprio. Os pequenos honrarão o seu esforço e abrirão as suas portas para o entendimento mútuo. Cada criança que entre na sua vida vem receber algo da sua parte e, por sua vez, eles também lhe oferecerão a sua dádiva, a de experimentar e sentir quem é você. As crianças índigo vivem instintivamente. Este é um processo difícil para os pequenos, pois, embora sejam agentes de transição da humanidade, sentem-se impedidos por essa humanidade não lhes permitir viver instintivamente. Para eles, os desafios são diários, pois, em muitas culturas, o instinto é ignorado. Nas culturas dominantes, não se confia no instinto. Pelo contrário, desde tenra idade, as crianças são ensinadas a temer os seus instintos. Os jovens sentem que o seu ego pode ser um aspecto positivo da personalidade e que, com efeito, o ego é necessário para lidar eficientemente com seus assuntos. A nossa cultura faz fincapé neste sentido. No entanto, e é aqui que as crianças índigos se frustram e se confundem. Ensinamos que é um erro elas ouvirem o seu ego e que devem desenvolver uma personalidade social que proteja a sua aparência. Desta forma, as crianças refugiam-se na segurança dessas falsas imagens, dessas máscaras que os adultos lhe ensinaram a construir. O sistema educativo, a comunicação social e as pessoas que culturalmente as influenciam ensinam que desenvolver uma autoimagem é um assunto urgente e de grande importância. E esse tipo de ensino é um veneno para as novas crianças. Essas crianças têm os seus pais, professores e figuras de autoridade como guias. Dispõem da sua orientação para compreender a realidade. Frequentemente, estas crianças ficam presas a esta orientação errada para o resto das suas vidas, dando pouca importância à sua voz espiritual interior e deixando de obedecer aos seus instintos. Como a maioria das pessoas na nossa adormecida sociedade, eles começam a calcular os valores da vida, usando os intratáveis mecanismos da razão. Esse é o único parâmetro para medir o êxito que se ensina às crianças. As novas crianças oferecem uma nova consciência sobre a autoimagem.
Elas dão ao planeta um novo entendimento sobre a humanidade e uma visão de como viver instintivamente. Elas querem viver espontânea instintivamente, querem simplesmente ser. Querem dizer as palavras corretas sem terem que pensar nelas primeiro. Querem experimentar a pureza de uma mente livre de problemas e de responsabilidades excêntricas. Querem saber o gesto correto, o comportamento correto e a resposta criativa para cada situação. Esta é a visão da humanidade que elas nos ensinam. Elas clamam para que nós confiemos em nós mesmos, nos nossos instintos e sentidos intuitivos, qualidades que são o direito de nascimento de qualquer ser humano. Com uma orientação adequada, as crianças índigo amadurecerão, não apenas retendo essas qualidades, como as desenvolverão, polindo-as com a mais fina obra de arte. Elas e as suas sociedades viverão instintivamente, momento a momento, exatamente como estão a convidar-nos a viver agora. Disciplinas sem castigo. O castigo não serve para estas crianças, pois isto cria medo, requer julgamento, cria intenções de ira e incrementa mais conflito. Essas crianças mostrarão rebeldia e se consumirão ao ódio. Isto é perigoso para as suas almas e para a sua vida e para a vida dos demais. Evite, pois, os castigos. A disciplina, ao contrário, guia as crianças mostrando de forma lógica e realista as consequências dos seus atos. A disciplina mostra-lhes o que fizerem de mal, denuncia-lhes a autoridade do problema e oferece-lhes meio para resolver a situação, deixando a sua dignidade intacta. Experimentar as consequências lógicas e realistas dos seus atos ensina à criança índigo que ela tem o controle positivo sobre a sua vida, que pode tomar decisões e resolver os seus próprios problemas. As crianças querem este tipo de orientação, que reforça sua natureza real e sábia, e dá-lhes a capacidade de serem indivíduos responsáveis, cuidadosos e com recursos permitindo-os ser o que elas de fato são. Estas crianças exigem dignidade e respeito. Elas leem quais são as suas intenções para com elas, mais do que as suas palavras. São almas sábias dentro de corações jovens. Trate-as com o mesmo respeito e responsabilidade com que trataria a si próprio. Elas o respeitarão por esta forma de as orientar. Portanto, diga o que pretende e faça o que diz. Atue com integridade. Sirva de modelo para estes pequenos e eles crescerão como sementes de júbilo. Saber atuar dentro de uma ampla gama de alternativas é parte importante da disciplina das crianças índigo. Se você quer que elas aprendam a tomar decisões sábias, deve dar-lhes oportunidade de escolha, inclusive se as suas decisões não forem as mais sábias. E, a menos que estas decisões sejam uma ameaça para suas vidas, a sua moral ou saúde, permita que elas experimentem as consequências dos seus próprios erros e das suas decisões erradas, por mais dolorosa que essas possam ser. Só para professores. Muitos professores que temos encontrado perguntam-nos a mesma coisa. O que posso fazer dentro do sistema para ajudar as crianças índigo? Não posso efetuar mudanças e sinto-me de mãos atadas, sinto-me frustrado. Jennifer Power é professora na Austrália. Como todos os professores do mundo, tem de trabalhar dentro do sistema. No entanto, está bem consciente dos novos aspectos das crianças índigo. Jennifer tem um diploma como professora e também como educadora. Com 23 anos de experiência, eis como ela trabalha com as crianças na sua sala de aula. Ensinando as crianças, Jennifer Palmer. Na nossa aula, conversamos sobre o que os estudantes esperam, inclusive o que esperam da sua professora.
Isto com frequência leva-nos longe. Descobrem que o que esperam de mim vai em ambas as direções e, com o resultado, começam a compreender por que nós, como professores, também esperamos certas coisas deles. Começam a ver a igualdade e os direitos de ambas as partes. Temos de viver juntos como uma família durante um ano. É melhor que estejamos todos de acordo sobre as regras básicas, para que todos saibam o que esperar delas. As regras da minha turma têm mais sobre expectativas e direitos do que as tradicionais. As consequências elaboram-se consoante a natureza da ofensa, em vez de serem somente para o seu próprio bem, desprovidas de importância. Todas as afirmações positivas, termos como não e não devem, não se utilizam. A atitude pensar e pôr no seu devido lugar pode levar uma semana quando comparada com a velha instantânea lista de direitos e deveres, que não mudou durante décadas. No entanto, por meio deste esforço, todos esperamos divertir-nos e crescermos pessoalmente o melhor que pudermos durante este tempo. Compartilho eventos da minha vida que possam beneficiar a minha relação com os estudantes, tais como se me sinto mal, se perdi alguma coisa, se me magoei, se tenho dor de cabeça ou interesses comuns em algum desporto. De igual modo, se eles não estão bem, se precisam expressar o seu mal-estar para que os demais o compreendam, também podem fazê-lo. Compartilhamos e apoiamos-nos mutuamente. Estou disponível como ouvinte, não como adepta do mexerico, a menos que tenha permissão para compartilhar a confidência com pessoas adequadas. Posso ser a sua amiga e confidente. O currículo. Os indivíduos se suprem e se programam de acordo com as diferentes necessidades e, no possível, em concordância com as suas capacidades e conhecimentos. Tópicos e unidades de trabalho são preparados para as nossas atividades, por exemplo, trabalho em grupo, autovalorização, revisão de literatura, ajudas para a investigação. Por vezes, os estudantes envolvem-se na seleção dos tópicos e, claro, têm a possibilidade de escolher dentro de certos parâmetros. A busca de áreas de interesse. Isto oferece uma ampla gama de complexidade de pensamentos de alto nível e proporciona uma variedade de estilo de aprendizagem. Com frequência, os estudantes que tradicionalmente teriam recebido apoio especial escolhem as tarefas que querem um nível de pensamento mais elevado. Apesar da preparação requerer um enorme trabalho prévio, os resultados excedem largamente os custos. As atividades são concebidas para ensinar tanto o pensamento simples como o complexo e inclui observar, agrupar, classificar, reiterar, recordar, rever, comparar, contrastar, raciocinar, julgar ou aplicar, desenhar e criar. A avaliação pode ser feita pelo estudante, os companheiros ou a professora. Pode tomar formas diferentes, tais como registro de aprendizagem, apresentações, cartazes, análise do produto, critérios selecionados específicos, piadas, conferências ou jornais filmados. Os estudantes negociam isto com frequência e, se o professor já tiver selecionado o que será avaliado, são informados logo no princípio da tarefa. A aprendizagem em colaboração empregada por muitos professores hoje em dia é uma metodologia útil, efetiva e popular. Esta é uma breve descrição da minha forma de trabalhar nas escolas como co-criadora e facilitadora da aprendizagem e desenvolvimento pessoal das crianças. Escolas Alternativas para as Crianças Índigo.
Seguidamente, descrevem-se as duas modalidades de escolas alternativas que existem atualmente no mundo para as crianças índigo. Considera-se alternativo um sistema educativo diferente do que existe e que já provou a sua ineficácia para atender às novas crianças. Referimos-nos especialmente às escolas públicas das grandes cidades, pois nem todas são inadequadas para as crianças índigos. Temos observado uma tremenda mudança em pequenas cidades devido a um diretor com uma forma avançada de pensar ou um sistema no qual os professores têm muita flexibilidade. Ainda que evidenciemos estes esforços, sabemos que esta não é a norma. Gostaríamos de ter uma lista das escolas em todo o mundo, por país e cidade. Quando vocês lerem a lista que atualmente temos, certamente dirão zangados: como é possível que tenham incluído esta ou aquela escola na listagem? Admitimos que é apenas um começo e que só conhecemos poucas. É por isso que este livro é uma introdução ao tema. Assim, precisamos que você nos dê mais informações através da nossa página web. Se você acredita que existem outros sistemas educativos que deveriam incluir, ou tem informações sobre alguma escola para crianças índigo na sua cidade, por favor, escreva-nos. Desta forma, poderá contribuir para a mudança. Na nossa página web, incluiremos as informações sobre as novas escolas em todo o mundo. Se sua informação for viável, de certo, a divulgaremos para torná-la acessível instantaneamente a todos os países, em lugares de esperar a publicação de outro livro. Assim é como o uso da internet realmente brilha. O que realmente queremos é proporcionar a todos a última informação sobre o assunto, pois não pretendemos promover nenhuma escola com intenções comerciais. Você deve estar a pensar: como será uma escola alternativa? A resposta é uma escola que siga os padrões de sugestão da lista abaixo. Existem escolas assim? Sim, e muitas delas existem há bastante tempo, mesmo antes do fenômeno índigo. Primeiro, nessas escolas, quem é respeitado são os estudantes ou o sistema? 2. Os estudantes têm a oportunidade de escolher a forma como as lições serão apresentadas e a que ritmo. Número 3. O currículo é flexível. 4. As crianças e os professores, não o sistema, são os responsáveis por estabelecer os blocos de aprendizagem. 5. Os professores têm grande autonomia com os seus grupos de estudantes. 6. Não se veneram os velhos paradigmas educativos. As novas ideias são bem-vindas. 7. A forma de avaliação muda e afina-se constantemente para se adaptarem às capacidades dos estudantes. O mesmo se passa com a forma de ensinar e a maneira dos estudantes absorverem esta informação. Não há nada pior do que crianças brilhantes obrigadas a apresentar velhos exames que estão abaixo das suas capacidades, como estas crianças são mal interpretadas e qualificadas como mentalmente inadeptas aos seus exames, são um fracasso. O tipo de exame deve evoluir com a consciência do estudante. 8. Uma mudança constante na forma de fazer as coisas é a norma da instituição. O que se segue pode ser controverso. Apresentamos aqui a primeira das escolas de cujos sistemas educativos temos notícias no momento que produzimos a primeira edição deste livro. As escolas Montessori a nível nacional nos Estados Unidos. O nosso objetivo não é só fazer com que a criança entenda sem a obrigar a memorizar. Queremos também tocar a sua imaginação para entusiasmar
o canto mais recôndito do seu coração. Doutora Maria Montessori. A escola Montessori é talvez a mais conhecida no seu estilo, com uma linguagem que se iniciou em Roma em 1907, com a infância do Dr. Montessori. Estas maravilhosas escolas floresceram a nível nacional como escolas de educadores licenciados que definiram as crianças como estudantes independentes. A Sociedade Montessori Americana, AMS, foi fundada em 1960. O seu único revolucionário método de ensino parece ter se desenvolvido para preencher o vazio educativo das crianças índigo. Apresentamos a seguir as bases da sua filosofia de acordo com a publicação do seu próprio material. A organização Montessori também forma professores. Atualmente existem cerca de 5.000 escolas Montessori privadas e públicas na América. Podes encontrá-las em bairros opulentos, comunidades de imigrantes, em pequenas cidades e em áreas rurais. Todas elas com crianças de diferentes estratos sociais, culturais, étnicos e econômicos. As escolas Waldorf ao nível mundial. As escolas Waldorf são as que estão mais comprometidas com a qualidade da educação. Todas as escolas farão o possível para melhorar a filosofia que sustenta o sistema educativo Waldorf. Dr. Boyer, diretor da Fundação Carnegie para a Educação. As escolas Montessori são um sistema de educação alternativo bem estabelecido e muito conhecido, tal como as escolas Waldorf, também conhecida como escolas Rudolf Steiner. Em 1919, em Stuttgart, Alemanha, abriu a primeira escola Waldorf do mundo. Em 1928, em Nova York, abriu a primeira escola Waldorf da América do Norte. Hoje, reconhece-se que o sistema Waldorf é o maior e o de mais rápido crescimento de todos os movimentos educativos do mundo, com 500 escolas em mais de 30 países. O movimento é muito forte na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, Grã-Bretanha e nos países escandinavos. Atualmente, na América do Norte, há aproximadamente 100 escolas. Desde a sua fundação, em 1919, o propósito explícito das escolas Waldorf foi desenvolver seres humanos livres, criativos, independentes e morais. A missão de Steiner era: aceite as crianças com reverência, eduque-as com amor, deixe-as caminhar em liberdade. Pensa você que Steiner tinha alguma ideia sobre as crianças índigo? Ele foi, de fato, um educador com pensamentos avançados. Apresentamos aqui um extrato de um artigo publicado em 1989 por Ronald Kotzes, PhD, do jornal East West Journal. Entrar em uma escola Waldorf é como passar através do espelho de Alice no País das Maravilhas em educação. É um mundo surpreendente, algumas vezes desorientador, cheio de contos de fadas, mitos e lendas, ou música, arte, demonstrações físicas, jogos e festivais da estação, de livros de tarefas escritos, de ilustrados por estudantes, um mundo sem exames, graus, computadores ou televisão. É, em resumo, um mundo onde as ideias e práticas do sistema educativo americano ficaram para trás. Outras técnicas. Alguns dos processos a seguir descritos são muito profundos. Não se classificam dentro da categoria de educação que estamos a abordar. Contudo, são temas básicos de aprendizagem humana. Uma das coisas que mais me surpreendem é observar como são simples e intuitivos. Ainda que frequentemente esquecidos, sempre devem ser trazidos para as nossas vidas por homens e mulheres de pensamentos profundos. Volto a frisar que estes processos são oferecidos somente como parte
dos muitos processos que, sem dúvida, estão a ser usados presentemente com excelentes resultados. Alguns poderão parecer estranhos, mas estamos apenas a apresentar-lhes aqueles que sabemos que têm dado resultados. Capacidade para amar, a energia do coração. Jean e eu percorremos o mundo como conferencistas. Falamos sobre a base para conseguir uma atitude humana saudável e espiritual. O amor a nós próprios e aos demais. Através desse imponente poder energético natural, consegue-se saúde e paz. A personalidade obtém o seu equilíbrio e, inclusive, vivemos mais tempo. Esta é a nossa ferramenta que ensinamos em toda parte. Neste livro, muitas vezes você lerá sobre o amor. Peço licença para apresentar agora um investigador de sistemas que tem uma construção prática sobre este assunto. Certa vez lemos um artigo de David MacArthur e os nossos corações alegraram-se. Ele é coautor, junto com seu falecido pai, de um livro chamado O Coração Inteligente. O livro fala com grandes detalhes e claridade sobre como o amor é a chave de todas as coisas que falamos. E mais, o Sr. MacArthur escreve que o coração é o centro que distribui a energia aos outros centros do nosso corpo. Os sinais eletromagnéticos do coração, medidos através de eletrocardiogramas, são apresentados no livro mostrando dramaticamente os atributos da frustração e da zanga, comparados com os sentimentos de apreço e de paz. Os caóticos padrões das emoções de zanga, chamados padrões incoerentes, são profundamente diferentes dos padrões uniformes em ordem, aspectos coerentes, das emoções de paz e de tranquilidade. O livro é realmente sobre o amor e como passar dos padrões caóticos aos da ordem, um processo que, à partida, se acredita que começa no cérebro, envolve o coração, ou, para sermos mais precisos, a sensibilidade emocional a que chamamos coração. A informação é prática e bastante completa, e é para todos os seres humanos, não só para as crianças. Os Jogos da Vida Sem Competição, por Paulino Roger. Uma outra forma através da qual se pode ensinar a tolerância é por meio de jogos que não envolvam a competição. Há anos atrás descobrimos que as crianças aprendem através do jogo. As inestimáveis metodologias de ensino de Highscope incorporam atividades da vida real e jogos para ensinar as crianças sobre a vida e a vivência em conjunto. Atualmente, várias escolas empregam estes métodos. O trabalho com as crianças índigo deve incluir obrigatoriamente todos os seus níveis de desenvolvimento: físico, mental, emocional, social e espiritual. Concentra-se na criança completa ou, do contrário, arrisca-se ao desenvolvimento desequilibrado ocorrido nas nossas escolas, onde atualmente se ensina muito pouco o social e responsabilidade individual. Os adultos devem ser modelo das regras. Disciplina ayurvédica para crianças. Já ouviu falar de Deepak Chopra? Talvez ele seja um dos autores mais conhecidos no campo da autossuperação. Em outras coisas, o Dr. Chopra ensina uma ciência de 5.000 anos de idade chamada Ayurveda. Um processo que está a varrer o planeta num ressurgimento da sua sábia aplicação na saúde e na vida diária. Joyce Seinborn, que trabalhou com o Dr. Chopra, aplicou seu conhecimento especificamente aos seus filhos. O seu livro, Os 7 Segredos para Criar uma Criança Saudável e Feliz, é uma abordagem de corpo e mente para a paz.
Este livro guia os leitores através da yoga, da respiração, da nutrição, das massagens e dos conceitos ayurvédicos concebidos para educar os pais a prepará-los para a educação dos seus filhos. Em seguida, Joyce oferece-nos um resumo do seu novo livro. Os 7 Segredos para Criar uma Criança Saudável e Feliz, por Joyce Olden Seiberg. O primeiro segredo é o cuidado de seu bebê na matriz, desde o momento da concepção. Pratique um estilo de vida equilibrado, exercitando-se com moderação, alimentando-se bem, descansando o suficiente e autoeducando-se. O segundo segredo é conhecer o tipo de mente e corpo do seu bebê. O conhecimento sobre os tipos de mente e corpo derivam-se da ciência da vida, do Ayurveda, desenvolvida há 5.000 anos na Índia. Para aprender a conhecer a mente e o corpo do seu bebê, observe os padrões de sono, de alimentação, a sensibilidade à luz e ao ruído e a forma de interagir com outras crianças. O terceiro segredo é aprender o equilíbrio entre como centrar-se a si mesmo e como acalmar e tranquilizar o seu bebê ou criança. A melhor forma de o fazer é através de algum tipo de meditação falada ou silenciosa. Ainda que as crianças não precisem de meditar, requerem meios para centrar-se e acalmarem-se. Outra forma de acalmar este objetivo é através dos sentidos, usando música, passeios ao ar livre, aromaterapia ou paladar. O quarto segredo é a massagem diária no corpo que ajuda a correta digestão do bebê e o brinda com a resistência às doenças, além de melhorar os seus hábitos de sono e de tônus muscular. A massagem para as crianças maiores e para os adultos ajuda a aliviar a tensão muscular e ativa a produção de endorfina sobre a pele, o que os faz sentir bem. O quinto segredo é iniciar o seu filho nas técnicas da yoga e da respiração, assim como seus filhos maiores. Esta prática proporciona vivacidade e boa coordenação, regula a fome, a sede, o sono e a digestão. O sexto segredo é escolher as opções nutricionais que melhor se adequem aos diferentes tipos de mente e corpo. O sétimo segredo é usar o descanso, a massagem, os tônicos e as dietas que facilitam o parto e a depressão pós-parto, que permitam educar-se a si e ao seu bebê. Educando o seu bebê e seguindo esses conselhos, ambos desfrutarão de vidas mais estáveis e pacíficas. O tato, novas evidências de que é mais do que parece. Provavelmente você não se apressará para, entre aspas, comprar um sistema de saúde de 5.000 anos. Bem, se esperar o suficiente, ele virá até você. O quarto segredo que Joyce Seiberg mencionava acima está a popularizar-se agora, em julho de 1998. A revista Time publicou um artigo intitulado Toque desde cedo e com frequência, em que Tamerlane Drummond nos dá a seguinte informação. Estudos do Instituto de Investigação do Tato constataram que massajar os prematuros 3 vezes ao dia durante 5 dias consecutivos os nutre mais do que aqueles bebês igualmente débeis que não recebem massagem. Todos os bebês se beneficiam da massagem. O mesmo artigo menciona a doutora Tiffany Philby, uma psicóloga de Miami que fundou o Instituto de Investigação do Tato há 6 anos. Ela diz que a massagem estimula o nervo vago, o qual ativa os processos que ajudam a digestão, os quais, por sua vez, permitem um rápido aumento de peso. 8 meses mais tarde, os bebês prematuros mostravam capacidades motrizes e desenvolvimento mental superiores. No capítulo 4,
encontrará alguns métodos alternativos de cura e equilíbrio que você nunca imaginou que existissem e que incluímos aqui porque funcionaram. Olá, você acabou de ouvir o final do capítulo 2 do livro As Crianças Índigo. No capítulo 3 falaremos da espiritualidade das crianças índigos. Muito interessante esse capítulo. Não perca! Até mais!